louvo a Deus. E hoje foi dia de bolo, eu vi lá, de muita coisa boa, mas acima de tudo, a alegria em poder saber que mais uma vez, Ebenezer, até aqui tem ajudado o Senhor, até aqui tem cuidado o Senhor da vida da minha mãe. Aleluia. No final eu vou estar orando por ela, mas agora eu vou deixar ela com total liberdade. Você está feliz, irmão, pela vida da serva de Deus? Amém? A paz do Senhor Divino Legado. Ela tem a surpresa dela sempre. Vamos Quem colocar veio o domingo Anderson aqui? na roça. Aí os músicos vão ter que me ajudar. Não, eu que pedi para eles dar um stand-by aí. Eu pedi para eles. Me ajuda aqui, porque a mãe me colocou na roça agora. É um hino de 1932. Estão assustados? Não, não é tão. Não. Esse não é, não. Eu estou brincando. Ele não é de 1932, mas ele é da década de 80. 80. Pouco antes dele nascer. Um pouquinho antes, né, mãe? E eu fui conhecer a igreja do Testemunho. Eu fui conhecer a igreja do Testemunho. Estado de São Paulo, cidade de Mogi das Cruzes. A senhora vai puxar porque eu não lembro mais, mãe. Ô, Senhor. Esse piá toca bem. Esse piá? Esse piá aí toca bem. Olha, pra mim cantar, tem que saber tocar. Se não souber tocar, eu canto em milho, toco em si, a igreja dá dó de ouvir. Mas esse piazinho aqui, como disse a Ana, por esse menino orava eu. E quando ele era pequenininho, mais pequeno que eu ensinei ele a cantar. A gente cantava junto. Mas depois ele cresceu, e daí não gostou mais de cantar comigo. Mas hoje vamos tentar cantar, né? Ele não sabia, mas eu pego ele também. Pego na roça. Eu deveria ter tomado aquele xarope de domingo. Não tomou xarope? Deixa eu molhar o bico primeiro. Eu acho que quem for da minha idade vai saber cantar esse hino. Alguém sabe? Milagre de Mogi das Cruzes? Ó, Quem a tia sabe, salvou nós lá. Ó. Ninguém mais sabe? Eu acho que não, mãe. O irmão devia saber pra tocar. Ele é novo. Aquele rapaz lá tem 25 anos. Mas já ouviu? Vamos lá. Lá em Mogi das Cruzes, este fato aconteceu. Existia um rapaz que se entregou a Deus. Sua mãe revoltada tentou sua vida tirar e colocou veneno naquela refeição que acabou de preparar. E serviu à mesa a comida que preparou, chamando o seu filho, que junto à mesa sentou, levando seus olhos ao céu, para Deus agradecer aquele alimento que inocentemente ele ia comer. Mas Deus, que nunca dorme, o seu servo ele ouviu, confirmando as palavras de Jesus quando subiu. Se comeres coisas mortíferas, elas não vão te matar, porque eu sou Cristo vivo, zelo pelos escolhidos, para da morte livrar. Sua mãe arrependida
confessando o pecado seu, abraçou o filho chorando. Vejam só o que aconteceu. Meu filho, me perdoe. Eu confesso que fui usada pelo tentador para pôr veneno na sua comida. Ora, mamãe, não chores mais. Jesus já perdoou desde a hora que eu dei graças pelo alimento. Agora, o mais importante é a senhora seguir este Deus e servir verdadeiramente Senhor Jesus Cristo. Vejam, meus irmãos amados, O sublime amor de Deus, através do Filho querido, a mãe se converteu. Hoje os dois vão para a igreja pela graça divinal. Unidos vão seguindo, confiando em Jesus Cristo, para o lar celestial. Eita, Deus maravilhoso, aleluia. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Imagina esse menino com 8 anos de idade e a gente cantava Eloi, Eloi, lama sabachthani. Clamava ao Pai, o divino Jesus. Ele fazia a segunda. Ai, que coisa linda, né? Oh, que saudade. Pena que os filhos crescem, né? Mas amém. Tem uma coisa boa. E a gente passa para as noras. E elas que cuidem. Tomem conta. Vou te ensinar uma coisa. Para você, quem sabe não sabe, você que sabe vai lembrar. Tu tem que amar mais a sogra do que a tua mãe. Não, irmã. Sim, você tem que amar mais a tua sogra do que a tua mãe. Por um motivo ou por outro, você não ama a tua sogra, vai pedir perdão hoje para ela e vai amar ela. Sabia disso? Eu te pergunto, quantas vezes você deu banho no teu marido? Quantas vezes você passou a noite em claro com ele? Quantas vezes fez chazinho para ele? Quantas vezes trocou fralda nele? Pois a tua sogra fez tudo isso. Entregou ele prontinho, bonito, lindo, maravilhoso para você. Eita, tá vendo? Como tem que amar a sogra? Aleluia. Mas ainda bem que minhas noras me suportam. Aleluia, glória. Ela riu, né? Mas é verdade. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. O Senhor me deu uma palavra e eu não quero me demorar muito. Prometo que eu não vou demorar muito, mas umas 2 ou 3 horas dá para pregar ainda, né? 63 anos, não tenho mais 20, nem mais 30, nem mais 40, nem mais 50, nem mais 60. Aleluia. Mas eu sempre amei a minha idade. Nunca menti a minha idade, sempre amei a minha idade. E assim, eu agradeço a Deus. Alguém me disse hoje, você tinha que estar chorando, né? Você fazendo 63 anos. Eu agradeço, meu Deus. Tanta gente que já morreu e eu estou aqui, ó, linda, maravilhosa. Aleluia! Um vaso nas mãos do Senhor. Oh, glória! Até aqui o Senhor tem me sustentado. Até aqui Ele tem me guardado. Até aqui o Senhor tem me abençoado. E até aqui Ele tem me usado em suas poderosas mãos. Livro de Marcos, no capítulo de número 1. E o versículo de número 40. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu pedi para o Senhor algo com o tema, aleluia, mas o Senhor tem sempre o seu propósito. E aí vamos falar, claro, no tema, mas através desta mensagem aqui, de Marcos 1:40. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Eu pediria para você prestar atenção, gravar no teu coração, escrever no teu coração, gravar na tua mente, pôr em prática na tua vida, que você não vai se arrepender. Quando eu estava ainda com Anderson no meu ventre, quando eu consagrei ele para o Senhor, aleluia, todos os dias eu orava com a mão na minha barriga e dizia para ele, se você for homem, você vai ser pastor, e se você for mulher, você vai ser missionária, e nunca, aleluia, desistir disso não.
Glória ao nome do Senhor Jesus. Pro Jefferson eu fiz a mesma coisa. Aleluia. E o Senhor me deu esta graça maravilhosa. Muita coisa tem que enfrentar, mas em tudo somos mais que vencedor por Cristo que nos amou. Diz assim a palavra do Senhor no Marcos, capítulo de número 1, e o versículo de número 40. E aproximou-se dele um leproso. Aproximou-se quem? Um leproso. E rogando-lhe, pondo-se de joelho. Aleluia, glórias a Deus. Pondo-se de joelho diante dele e dizia: se queres, bem pode limpar-me. E dizendo: se queres, bem podes limpar-me. Aí Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a sua mão, tocou e disse: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Amém? Glórias a Deus. Aproximando-se, chegando perto, aproximando do Senhor Jesus. E quem sabe você diga: como me aproximar de Jesus? Hoje aqui você está dando um passo, se aproximando um pouco mais do Senhor Jesus. Este leproso era uma lepra, uma doença maligna, teria que ficar distante da cidade, teria que ser separado da família, saído da casa, e tinha um lugar onde eles ficavam, distante, separado, e não podia se aproximar de ninguém. Aleluia! Quando passava alguém, eles logo tinham que gritar: leproso, leproso, para não deixar ninguém chegar perto. Oh, aleluia! Porque a lepra pega, a lepra passa. E a lepra não começa assim, ó, feridando e caindo nos pedaços, não. Ela começa por uma simples feridinha, como uma espinha inflamada. Aleluia. Eu tive o desprazer de conhecer várias pessoas idênticas. No presídio ali onde eu fiz quase 30 anos, aquele trabalho ali. Aleluia, eu conheci muita mulher ali, eu fazia o feminino. Idêntica, com vírus HIV. E quando começava a sair aquelas, parecem umas espinhas inflamadas, onde esquentava muito. Nos lugares do corpo onde esquentava muito, aleluia, começava a sair aquelas espinhas inflamadas e começava a vazar aquilo. Aquilo tinha um cheiro ruim, não tinha mais jeito não, era fase terminal. Aleluia. Eu conheci muitas perdendo o cabelo, perdendo todos os pelos do corpo, cílios, sobrancelha caindo, passava a mão sem amassa o cabelo. Aleluia, eu conheci algumas quase careca. Eu conheci algumas só pele e osso. Eu conheci algumas que diziam: irmã, não chegue perto de mim. Não toque em mim, irmã, você pode pegar. E eu dizia: se eu tiver que morrer com AIDS, eu vou morrer com AIDS, porque eu não tenho medo disso. Irmã, não toca em mim, porque eu sou leprosa. Eu tenho que nem uma lepra. Isso aqui é uma lepra. Não, minha filha, isso aqui não é lepra. E mesmo que fosse lepra, eu conheço um doutor que ele cura, que ele liberta e que ele limpa. Aleluia! Existia, ou existe ainda, não sei se ela é viva ainda, faz muitos anos isso, mas chamava-se Débora, e ela estava ali já quase sem cabelo, com o corpo já enferidado, já não comia mais, porque as feridas estavam saindo por dentro da garganta. E ela disse: irmã, não podemos fazer mais nada, não tem mais o que fazer, o médico já desenganou, aí vou ficar mais uns dias aqui no presídio, não vou poder cumprir minha pena e vou para casa, para morrer em casa. Aleluia. Eu disse para ela: eu conheço um doutor que pode te curar. Ah, irmã, então me diga o nome desse doutor. O nome desse doutor se chama Doutor Nazareno. É mesmo, irmã? É, o doutor Nazareno, ele cura e não deixa nem sinal. Então, irmã, eu não posso engolir mais nada. Nós começamos a levar, eu e uma outra irmã que estava na época fazendo trabalho, levamos cenoura, levamos beterraba, começamos a levar legumes para ela.
e cozinhar bem cozido lá na hora do culto, e depois do culto dar sopinha daqueles legumes para ela comer, para ela engolir aquela sopinha, devagarinho. E fomos orando, e Jesus curou a Débora. Dali uns dias ela estava comendo e não precisava mais nem engolir sopinha. Ela já estava comendo legume, depois comendo pão. E um dia eu cheguei lá, estava comendo sanduíche de pão. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. Tuberculose, AIDS, essas doenças de marca, o doutor Nazareno não tem nenhuma. Lepra, irmão, eu não sei qual é a tua lepra. Eu não sei se é a lepra do pecado na alma, ou é por fora ou é por dentro. Mas Jesus, ele cura por fora, ele cura por dentro. Ele salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva a morar no céu. Oh, glória! E aproximando-se de Jesus, ele chega perto. Não podia chegar perto, irmã, mas ele aproximou-se. E ele fez uma coisa linda e maravilhosa. Ele dobrou o seu joelho. Parênteses agora. Quando você dobra o joelho, você está literalmente dizendo: Jesus, eu dependo de ti. Meu Deus, eu dependo de ti. A irmã, Deus escuta a oração de pé, sentado, deitado. Escuta, depende da tua condição. Ezequias estava com uma doença para morrer, estava deitado e Deus ouviu a sua oração. Está lá em Isaías 38. Aleluia. Está lá em 2 Reis, capítulo 20. A mesma passagem. Ezequias estava lá e na cama deitado, Deus ouviu. Porque ele não podia levantar. Ele não podia, tem um problema no joelho, não pode. Senta e ora sentado. Mas liga o teu pensamento com o céu. Mas se você puder dobrar o joelho e não dobrar, até pecado é. Aleluia! Então dobra o joelho quer dizer dependência de Deus. Dobrar o joelho quer dizer estou me humilhando perante o Senhor. Existe um hino que diz: de joelho é melhor, de joelho é melhor, para orar ao Senhor, de joelho é melhor. Porque quando você dobra o joelho, você desliga do mundo. Você desliga das coisas materiais, mas tem uma coisa, tem um lugar certo para você. É por isso que Jesus disse: quando você quiser orar, quando você quiser se aproximar de Deus, entre no teu quarto, feche a tua porta. Porque quando você dobra o joelho para orar, irmã, em casa, o vizinho que nunca te chamou vem chamar. O telefone que não tocava o dia todo vai tocar. Alguém que nunca foi na tua casa vai lá bater: ó, vizinha, ó, irmão fulano. Por quê? Para te atrapalhar. É naquela hora, irmã, que você tem que fechar a tua porta e fazer de conta que não está em casa. Tirar uns minutos, tirar um tempinho com Deus. 1 minuto na presença do Senhor vale muito. Nós teríamos que orar 2 horas e 40 minutos, ou ficar na presença do Senhor, se nós quiséssemos dar o dízimo do nosso tempo, da nossa hora para Deus. E alguém faz isso por dia? 2 horas e 40 minutos? Nós temos 24 horas que Ele deu. Então vamos tirar o dízimo do nosso tempo. Ah, irmã, eu não tenho tempo. Agora vamos lá para a Bíblia. Vamos lá para Efésios. Quando ele diz assim lá no capítulo 6, lá no final, que ele diz assim: ó, orando em todo tempo, em oração e súplica no Espírito. Aleluia! Quando ele está dizendo assim, ele está dizendo: eu sei que você vai ter que trabalhar, tem que correr, pegar ônibus, pegar carro, dirigir, então você não vai poder estar de joelho. Mas fique ligado com o céu, fique ligado com Deus, fique ligado 24 horas, porque a Bíblia também nos diz: enquanto eu dormia, o Salmo, o Senhor velava. Enquanto você dorme, o Senhor sabe que você não vai poder estar orando, mas você orou antes de deitar, orou antes de dormir. Aleluia, enquanto você está dormindo, o Senhor está guardando você.
está protegendo, está livrando, e está curando, e está mostrando, está revelando algo que Ele quer que você saiba, que você faça para Ele. Aleluia. Este leproso sabia que não tinha jeito para ele, sabia que não tinha cura, sabia que não existia um remédio para a sua doença. Por isso, quando ele avistou Jesus, quando ele viu Jesus, ele se aproximou o mais que ele pôde. Ele não sabia, ele poderia ter recebido, não, sai daqui, vai-te embora, tu é leproso. Mas Jesus não faz assim não. Jesus, a Bíblia diz que ele não lança em rosto o teu defeito. Aleluia. Ah, se fosse assim, amada, eu não estaria aqui, nem você estaria aí. Nós só estamos aqui porque o Senhor não lança em rosto o que nós fizemos, o que nós pecamos. Não. O Senhor sempre está chamando para perto. Por isso Ele morreu de braços abertos. E por isso nós vamos lá para Mateus, aleluia, 11, 28, que Ele disse: vinde a mim, vós todos que estão cansados, oprimido, sobrecarregado. E Ele diz: eu vos aliviarei. Oh, glória! Então Ele morreu por todos. Todos, aleluia. Não importa se você tem dinheiro, não importa, aleluia, se você é bonito ou feio, não importa não, aleluia. O que importa é que existe um Deus, existe um Jesus, aleluia, que morreu de braços abertos e diz: vinde a mim todos vós, aquele que quer, venha até Jesus. O leproso sabia, aleluia, e ele se aproxima de Jesus. Oh, glória! E ele roga. O que é rogar, irmã Nilva? Rogar é implorar, rogar é suplicar, rogar é dizer: por favor. Porque uma coisa, irmã, é você dizer: Jesus, tu faz e tu faz e tu faz. Não. Quem sou eu? Quem é você para mandar em Jesus? Hã? Quem sou eu? Quem somos nós para dizer: Senhor, tu tem que fazer? Eu conheço uma, não se pode chamar de igreja, uma seita, que eu vi eles orando. Eu me escandalizei. Bater na cadeira e bater no banco e dar soco e dizer: Jesus, faz e tu faz e tu faz e tu... O que é isso? A Bíblia diz que esse leproso sabia, conhecia o seu estado. Ele se aproxima de Jesus, ele roga, ele pede por favor, aleluia. E ele se coloca de joelho, dizendo: Senhor, eu dependo de ti. E ele diz: Senhor, se tu quiseres. Levai de calamai de monerécia calabassúbria. Ele estava dizendo ali: Senhor, eu sei que tu pode fazer. Eu sei que tu tens todo o poder nos céus e na terra. Eu sei que tu é onipotente. Tu é o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Eu sei que tu és onipresente. É o Deus que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu sei que tu é o Deus onisciente, que conhece o subconsciente do homem e da mulher. Mas eu sei que tu pode, aleluia, me limpar. Tu pode me curar agora, se tu quiseres. Eu reconheço e eu sei que tu tens todo o poder. Então eu bem sei, eu entendo e compreendo o poder que tu tens nos céus e na terra. Porque Jesus diz na sua palavra: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então não há impossível para Deus. Não há impossível para Jesus. Não há nada impossível para o doutor Nazareno. Ele diz: eu bem sei, eu conheço, eu tenho ouvido falar que tu faz milagre. Então, se tu quiseres, aí está a sublime vontade de Deus. Ele estava dizendo: é a tua vontade que conta. Se tu quiseres, se a tua vontade for me curar, me cura. Tem um hino que diz: se me curar, tu és Deus. Mas se tu não me curar, não quiser me curar, tu continua sendo Deus. Aleluia! Tem gente que, não, eu só vou para a igreja se Deus fizer isso. Pois é, se ele fizer, ele continua sendo Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus.
Agora nós, sem Deus, não somos nada. Mas sem nós, Deus continua sendo tudo. Ai, decanta, lavassui, mandará. Uricalai, decoma, nabraçou e nevassia. Oh, glória! Tu podes limpar-me. Eu sei que estou assim, leproso. Mas eu sei que se tu quiseres, Senhor, tu pode me limpar. Ontem alguém estava pedindo, por favor, para fazer uma oração para uma irmã que está hospitalizada com câncer. Passou por cirurgia, foi para casa, estava se recuperando e do nada passou mal e foi para a UTI. Hoje eu não soube se ela está na UTI ou já partiu para a glória. Mas eu disse, irmã, vamos saber orar. Vamos saber orar. Não podemos ficar cura, Senhor, cura. Senhor, faça a tua vontade. A tua vontade que prevaleça. É a tua vontade que é o mais importante. Ah, irmã, mas ela não pode partir. Como assim não pode partir? Como assim não pode partir? Tem um segredo para viver mais um ano. Quando eu completo a idade, quando eu completo o ano, eu digo obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. E é assim que eu estou ensinando a Ayla, todo dia agradecer. Você sabe que você pode ficar 1 hora só agradecendo por você? A irmã não, eu digo obrigado, Senhor. Não. Se tu for devagar e começar a agradecer pelo cabelo que você tem. Meu Deus. Quanta gente não tem cabelo, irmã? Hã? Pela pele, pela tua cor, pelos teus olhos que tu enxerga ou não enxerga? Hã? Porque você pode andar, você pode dormir e acordou por esse sol. Meu Deus, tem tanta coisa para agradecer, irmão. E se a gente ficar só agradecendo, ó. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Não. Por acaso, você gosta que você vá falar com alguém e alguém diz não. Tem uma passagem na Bíblia, em Marcos 10:46, bem conhecida da igreja. Tinha um cego jogado fora da cidade. Aleluia. Ele ouviu falar de Jesus. Ele viu o barulho, porque ele conhecia o barulho dos mercantes, de todos que passavam, ele conhecia o barulho. Mas ele ouviu um barulho diferente. E ele já tinha ouvido a história de Jesus. Aleluia. E quando ele viu que barulho é esse? É o Jesus que está passando por... É aquele Jesus que faz milagre? É aquele que ressuscita? Então, eu vou começar a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos que estavam por ali, até mesmo os discípulos, cala a boca, cego. Fica quieto, para de gritar. Está pensando o quê? Que ele vai te ouvir? Um cego, coitado dele, que está lá enrolado numa capa lá. Não, ele não vai te ouvir, cala a boca. Ele gritava ainda mais. Jesus ia com a multidão. Jesus parou, deixou os discípulos, deixou a multidão e disse, me chama ele. Chama ele. Eu estou aqui. E quando ele chegou, Jesus olha para ele e diz, o que queres que eu te faça? Jesus queria ouvir a história dele. Jesus tem prazer de ouvir a tua história, irmão. Jesus tem prazer de ouvir, por isso precisa um tempo. Você sabia que quando você... Oi, irmã, tudo bem? Você tem que ter um tempo para parar e para ouvir a irmã, o irmão. Quando você pergunta, então, de hoje em diante, pensa bem. A hora que você pergunta, irmão, tudo bem? Não espere tudo bem, você tem que parar e ouvir. E tem aquela irmã que conta de Gênesis e Apocalipse, e você vai ter que ter tempo para ouvir. Então, por favor, não pergunte, mas, ei, mas como é que tá? Tudo bem? Se ela parar, ou se ele parar e dizer, irmã, aconteceu isso, mas aqui. Você tem que ouvir tudo e depois ainda orar, despedir em paz. Irmã? Isso é bíblico. Tem que ter um tempo. Aí Jesus, ele parou, deixa a multidão, deixa todo mundo, manda chamar o cego. Eu quero ouvir a tua história agora. O que tu quer que eu faça? Você quer uma capa nova? Me conta o que é. Aí ele disse, Senhor,
que eu torne a ver, porque eu veja de novo. Ah, Senhor, eu era cego e agora eu estava ali jogada no caminho. Ah, Senhor, só tinha uma capa para pedir esmola. É que me permitia eu pedir esmola. Mas eu ouvi a tua história. Eu sei que tu é filho de Davi. Tu vem lá da descendência de Davi. Aleluia. Jesus ouviu. Volte a ver. Veja de novo. Para o Senhor fazer um milagre é tão fácil. Mas Ele quer ver o nosso coração, a nossa intimidade com Ele. É isso que Ele precisa ouvir de você. E você na correria do dia a dia não tem tempo mais. Lembra quando você dobrava o joelho e ficava, Senhor, não tinha nem palavra, mas começava a chorar? As lágrimas falam mais alto do que qualquer palavra. Às vezes você fica... Mas quando as lágrimas vêm, como dizia o meu pai, você tem que dobrar o joelho e chorar pelo zóio e pelo nariz. Aí começa a ficar bom. Você tem que dobrar o joelho. Enquanto não falar em língua estranha, você não levantar dali. Aleluia. E às vezes nós... cansei o joelho. Ia se abaixando para você... Não. Levanta. É de joelho. De joelho. Oh, aleluia. Eu tenho alguns anos de fé. E eu não me lembro de nenhuma causa perdida que eu dobrei o joelho e coloquei minha boca no pó. Eu não tenho lembrança de ter perdido uma causa. Não. Mas sempre ganha. Sempre causa ganha. É dobrar o joelho e colocar a boca no pó. Aí eu entro no livro de Jeremias. Ele diz, põe a boca no pó. Quem sabe Deus tenha misericórdia de ti. Eita lá, está difícil? Põe a boca no pó. Está difícil, irmão? Conta tudo para Jesus. Mas tem aquele que tem um tempo de contar para o vizinho, para a vizinha, para a cunhada, para o cunhado, para o compadre, para a comadre. E vem ainda ocupar o tempo do pastor. Pastor, meu marido me beliscou. Meu marido... Ai, pastor. Mas escuta, você já dobrou o joelho e fez isso para Jesus? Jesus, bota ele na mão de Deus. Bota ela na mão de Deus. Coloca na mão do Senhor Jesus. Passa um tempo com Jesus a sós. E conta tudo. Ah, mas o Senhor sabe. Claro que Ele sabe. Mas Ele quer ouvir da tua boca. Por acaso Ele não sabia que o cego era cego? Então, sabia. Por acaso Ele não sabia toda a vida do cego? Sabia. Mas Ele queria ouvir dele. Da boca dele. Então abra essa tua boca bonita. E fala com Jesus. Se eu tiver te encontrar um dia. E a gente, oi, tudo bem? Pastor. Oi, tudo bem? Como é que você está? Pastor. Como é que você está? Onde é que você mora? Qual é o teu endereço? E faz uma semana assim, todo dia a gente conversa um pouquinho. Todo dia. Lá por um mês, eu já vou saber onde é que você mora, teu endereço, teu nome, quantos filhos tem. E vai assim, e vai aumentando a amizade. Vai estreitando a amizade, vai estreitando a intimidade. Aleluia. Mas com Jesus assim. Irmã, eu não tenho tempo, não tenho paciência. Eu já ouvi, eu não tenho paciência para orar. Para orar precisa paciência. Mas não peça paciência que vai vir tribulação. Até você ter paciência. De dobrar o joelho e te esquecer. Mas a fulana, meu filho chama, meu neto grita. Deixa o neto para lá, deixa com a mãe dele, deixa com a mãe dela. Tem um tempo a sós com Jesus. Ninguém mais quer saber de tempo a sós com Jesus, não. Ninguém. Sabe por que as igrejas a gente conhecia a 1 quilômetro longe? Porque era um glória a Deus e aleluia, língua estranha, que a gente nem entendia o que era. Mas a gente católico passava e dizia assim, só via os crentes gritar. E nem entendia nada. Só via, Jesus! Mas passava todo dia, ia para o colégio de freira. Eu estudei no colégio de freira, para ser freira. Graças a Deus eu não fui, Deus me arrancou de lá, porque queria me fazer uma missionária, para casar, para ter filho, para saber educar filho, para saber hoje dizer para os outros como é que eu eduquei meus filhos. Aleluia! Então precisava ter experiência. Se fosse freira não ia ter experiência que eu tenho hoje. Aleluia! E a gente passava lá, e eu via aquelas irmãs dizendo, Jesus! Depois falava língua estranha que a gente não entendia. Mas nós parávamos na frente daquela igrejinha de madeira, na cidade chamada Lebon Regis, e dizia, por que será que essa gente grita tanto? Por que será? Será que Deus é surdo? E assim tem gente até hoje dizendo, Deus não é surdo.
Mas ele precisa que nós contemos a nossa história para ele ver o melhor jeito de resolver. Aleluia! Porque ele sabe o melhor jeito de resolver, aonde trabalhar com nós. Mas eu digo uma coisa para ti: o diabo é surdo, não presta e não vale nada. E está lá na profundeza do inferno. E ele precisa ouvir o nosso glória a Deus e aleluia. Precisa ouvir que eu e você amamos o Senhor. E numa quarta-feira dessa chuvosa, estamos aqui dizendo: Senhor, eu te adoro. Senhor, eu preciso de ti. Jesus, eu dependo de ti. Senhor, eu estou aqui porque eu dependo de ti. Ah, se não é tu na minha vida, Senhor, não seria nada. Oh, aleluia. Eu amo esse Jesus. Eu amo esse Jesus. E eu troco qualquer coisa deste mundo todo pelo meu Jesus. Irmãos, eu não conheço o céu, só pela Bíblia. Mas eu conheço e eu andei, conheço a grama do jardim do céu. Eu conheço as flores do jardim do céu. Eu conheço o perfume do jardim do céu. Eu conheço a cor e a brisa do jardim do céu. Pode me dar essa palhoça Florianópolis, porque eu sou tudo. Um centímetro, 10 centímetros, um pedacinho. Da grama que tem lá. Não vale a pena não. Não vale a pena. O que eu não entendo é por causa de uma fofoca tu quer deixar Jesus. Por causa que alguém não te deu Pai do Senhor, tu quer deixar Jesus. Por causa de uma droga, que a palavra está dizendo, droga, não presta, não vale nada, você quer deixar Jesus. Por uma cerveja, uma latinha que é jogada fora, você quer deixar Jesus. Por um cigarro de maconha, que não vale nada. Porque se fosse boa, seria boa conha, e não seria maconha. A palavra está dizendo maconha, é porque não presta, não vale nada e é mal. É como a macumba. Tem gente deixando Jesus indo para macumba. Se a macumba fosse boa, seria boa cunha, boa cumba. Mas é macumba. Já está dizendo a palavra. Pois a pessoa vai lá e faz a macumba para o outro. Mas se aquele outro vir para os pés de Jesus e se converter, vai 3 vezes dobrado. Ah, irmã, se eu fosse te contar quantas vezes tentaram me matar. Quanta champanhe já gastaram, quanto charuto já gastaram. O diabo nem lá bebia, beber não ia. Nem a PG não ia lá beber. E eu ia lá, orava, passava uma no tijolo orando e ó, brava tudo e jogava pro mato. Eu tenho que passar aqui, Jesus. É meu caminho, é perto de casa. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Passava na frente de uma umbanda e eles lá sangrando aqueles bodinhos lá para tomar o sangue. E eu passava lá, Jesus, tira essa placa, Umbanda Pai José, tira daí, Jesus, e põe uma placa Assembleia de Deus. Aleluia, não pela placa, né, irmão? Mas era lá que eu servia a Deus, é lá que eu me converti. E com o costume e a doutrina de lá que eu continuo. Aleluia! E digo para você, funciona. E eu passava lá, fazia aquela oração. E um dia eu estava numa campanha, uma campainha assim, daquelas assim de crente, até as 4 da tarde. Primeiro eu fiz uma campanha de 21 dias até a 1 da tarde, da meia-noite até 1 da tarde. Aí quando chegava lá pelas 10, 10 e meia, 11 horas, começava a me dar um gosto de sangue na boca. E gosto de sangue, e aquela ruim, aquela ânsia. Aí eu disse, meu Deus, vou ter que comer. Eu vou ter que comer, vou tomar alguma coisa, ficando ruim. Aí quando eu estou indo para o quarto, para pegar a Bíblia, para ler, cantar um hino, que eu sempre entregava a minha consagração cantando o hino da harpa, lendo a palavra, aí eu parei, eu falei, como é que é, diabo? Vem cá, diabo. Vem cá, diabo. Eu sei que você não vai chegar pertinho, mas aqui, ó, ao redor você está aqui, ó. Vem cá, que eu quero te dizer uma coisa, Satanás do inferno. Vem aqui, ó. Eu fiz a minha, estou fazendo a minha corrente até 1 da tarde. Agora, se você me incomodar, eu vou fazer até as 4, até as 6, o dia inteiro. Você é que sabe. Então, se manda lá para o inferno, vai catingar teu chifre lá no inferno. E me larga. Você não pode me incomodar mais, irmão. A gente tem que enfrentar ele. A Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Agora tem gente resistindo ao Espírito Santo, resistindo, não fazendo a vontade de Deus e dando liberdade para ele trabalhar na tua vida. Abre o olho, dobra o joelho, chega mais perto de Jesus, te agarra com Deus, que só assim tu vai vencer. Aleluia! Aí eu fiz aquela campanha até 1. Aí comecei outra até as 4 da tarde. Eu estou lá 4 e pouco.
a máquina de lavar roupa, que era só de bater, ainda é época daquela que eu gosto. Estava lá batendo a roupa lá, a máquina não funcionou mais. Tinha 3 homens, marido e 2 filhos, para lavar roupa. Então era um tanque cheio de roupa lá. Então, estava lá eu lavando a minha roupa. Chegou uma irmã. Irmã, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Irmã, eu vim aqui entregar um recado de Deus. Se é de Deus, pode entregar. Agora, se é do diabo, pode voltar. Não, irmã, é de Deus mesmo. Então, vamos entrar, vamos tomar um café. A irmã não tomou café, vai tomar um café das 4? Não, não tomo café desde ontem. Mas vamos fazer um cafezinho? Fiz um cafezinho, tomamos um café. Ela disse assim, irmã, a minha sogra teve um sonho com você. Então, conta o sonho. Que você entrou na macumba. Que você está na macumba. Não, irmã, eu já vim de lá, eu não quero saber disso. Não, irmã, você entrava na macumba e orava, e a macumba lá se tornava uma igreja. E eu gostei. É comigo mesmo, então estou no caminho certo. Continuei aquela campanha, mas aí conversamos outra coisa e morreu por ali. Aí, passou um tempo, eu comprei um terreno do macumbeiro. E aí, onde eles faziam os despachos deles lá, e matavam os bodinhos, ele quis vender para mim. Comprei um terreno, paguei certinho. Aí ele passou lá e disse assim, olha, aquele charuto na boca. Vocês são crente, são pessoa boa, me pagaram certinho. Eu queria vender aquele terreno, dinheiro nenhum me tirava. Mas eu quero vender para vocês. Aquele último lá, aquele pedaço lá. Quanto é que o senhor quer? Eu quero 1 milhão. Naquela época, né, era 1.000 cruzeiros, 1 milhão, sei lá, que falava. Não lembro bem como é que falava. Tá. Eu falei, é meu. Vamos quando no cartório? Amanhã às 9 horas. Foi para casa. Outro dia, 9 horas, eu fui lá. 10, 11, nada. Macumbeiro chegar. Foi para casa. Na quarta-feira. Na quinta-feira, tinha culto na igreja. Fui no culto da igreja, tinha que passar ali. Hoje tem rua para lá, para cá. Naquela época não tinha que passar na frente da Umbanda. Era obrigado a passar ali. Aí, eu estou passando com a filha da Dalva mais velha, chamada Danile, que vocês conheceram, que dava aula aqui para as crianças. Era adolescente na época, tamanho da Saila. Eu disse para ela, vamos lá na macumba? Ela falou, tia, meu Deus. Você vai comigo na macumba ou você vai para casa sozinha? Não, sozinha eu não vou. Então, pessoal, ou você vai comigo na macumba, ou você vai... Não, tia, o que você vai fazer lá? Eu vou lá falar com o macumbeiro. Não, tia, não. Vamos lá. Aí, enganchou em mim e foi, né? Tremendinho, eu sempre fui maguinho. Aí, foi lá comigo, bati palma na porta da macumba. Aí ele já estava para lá de levar um resto, que nem a gente costuma dizer, né? Tinha bebido todas. Aí ele pegou e falou, entra! A mulher dele lá, que era cheia de PG, falou assim, não, ele é crente. Aí quando ele disse, entre, eu levantei a cabeça, fiz soldado e entrei na macumba. Ela correu para dentro de um quartinho que disse que ela matava as pessoas e tomava sangue, aquela coisa toda. E correu lá para dentro. E puxava uma cortina assim, vermelha, assim, só. Eu bombeava dela assim. Entrei. Em nome de Jesus. Ele puxou um banquinho assim. O que a senhora quer? A senhora veio aqui tirar uma sorte? Eu disse, não, minha sorte ninguém tira, minha sorte quem deu foi Deus. Então a senhora veio aqui ver uma base, porque eu sou baseada na palavra de Deus. Daí ele, então o que a senhora quer? Eu falei, vinha ver o negócio que o senhor queria fazer com o terreno lá comigo, e o senhor não apareceu no cartório. Daí ele falou, eu estava pensando, vocês são gente boa, eu estava fazendo por 1 milhão, mas eu vou fazer por 500. Eita, eu faço por 500 aquele terreno lá para vocês. E é meu, pronto. No outro dia à tarde, bom, tinha um prêmio na época, prêmio vermelho. Aí entramos no carro e disse, essa aqui, eu queria falar com teu marido, porque nós estamos meio sem dinheiro, se ele pode trazer nós vamos de ônibus. E daí, ele não sabia nem assinar o nome, era com o dedão, mas tinha que levar alguém para assinar por ele. Vamos lá para o cartório Silva. Vamos, tudo bem, carro tudo bem, terminamos os papéis lá, pagamos ele. Quando entramos no carro, ele queria uma carona junto, os dois macumbeiros, 2 pais de santo, pai de cachorro, pai de... Entrar e sentar no banco de trás. Quem disse que aquele carro pegava? Carro nenhum pegava.
2, 3 vezes, 4. Aí eu tem que estar ligado pro céu, irmão. Já sei o que é. Tem 2 filhos do demônio aí, filho do diabo aí. Como é que o carro que é de Deus vai andar? Ei, irmão, ora. Aí eu falei assim, não, desliga esse carro. Já sei, nós temos que orar. 2 pais de santo sentados no banco de trás. Né? Aí orei, repreendi, mandei embora, capetada. Só fazia assim, ó. Não tem que ter medo não, irmão. Não tem que ter medo não. Aí oramos, repreendemos a capetada tudo, voltar lá pro inferno. Ligou o carro, vamos parar em casa. Tá vendo como é que é? Aí um dia eu tô pregando num congresso em Santa Amaro, tô chegando com o último ônibus, madrugadão, de 1h30, passando lá, Assembleia de Deus. Eita, eu parei na rua, aleluia! Glória a Deus, com barulho santo, lá na frente. Sabe quanto tempo? 6 anos. Nós fizemos culto lá, onde o diabo matava as pessoas, tomava sangue, nós abençoava as pessoas, Jesus curava, libertava, curava a lepra do pecado. Então, irmão, irmã, entra nessa palavra, dobre o teu joelho e não levante. Quando meus filhos quiseram dar uma voltinha lá no mundo, eu encontrei um obreiro no ônibus. E ele disse, o Anderson está desviado, né, irmã? Está jogando bola, está jogando futebol. Eu disse, eu não ponhei meus filhos no mundo, não gerei filho para diabo dar risada e estar batendo palma nos campos. Não. Mas ele está desviado. Não, ele não está desviado. Ele só está dando uma voltinha no mundo, mas já está voltando. Até hoje, esse obreiro cantor, ele fala isso. Irmã Nilva disse que ele estava só dando uma voltinha no mundo, mas já ia voltar. Voltou mesmo. Ele tem um chamado para pastor, e eu criei meus filhos para pastor. Eu quero ver se o diabo tem poder. Ninguém neste mundo tem mais poder do que uma mãe na oração. Lembra-se disso, irmã. Então não perca teus filhos para o mundo, nem para o diabo. Irmã, mas eles saíram. Saiu, mas já está voltando. Creia nisso. Jesus tocou e não podia tocar. E disse, eu quero ser limpo. E foram limpos da lepra. Então não tem lepra que Jesus não possa libertar, irmão. Ele liberta mesmo a lepra da prostituição. Qualquer tipo de lepra, do vício, da briga, da contenda, da amargura, da ira, da iracunda. Tem gente que é iracundo, né? Tá ali, a coluna ali que chega a estar torta. Não. Ou você vem por bem ou vem por mal. Está na Bíblia? Não está na Bíblia. Quem não vem por amor, quem não ouviu até agora? Quem não vem por amor, vem pela dor. Não, esse versículo não está na Bíblia, tá? Não está. Mas Jesus falou assim, todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Está escrito no livro de João. Eu não sei se vai vir rindo, vai vir chorando, com uma perna, sem um braço, mas que vai vir, porque Jesus disse, todo aquele que o Pai me der. Então dobra os teus joelhos e diz assim, Pai, dá o meu filho para Jesus. Se revela para ele, Pai. Tenha uma intimidade com Deus, saiba conversar com Jesus. Chama o doutor Nazareno para uma conversa. Algumas vezes eu já fiz assim, Jesus, vem cá, senta aqui do meu lado. Jesus, eu posso beijar os teus pés? Jesus, eu posso deitar a minha cabeça no teu colo? E muitas vezes eu fiz isso. E quando eu saía dali, o problema já estava resolvido. O problema já estava resolvido. A irmã Nilva não tem problema. Tem, e bastante. Bastante. Mas eu vou orar. E quando eu dobro o meu joelho, não tem para capeta. Ele tem que sair. Ele tem que sair. Ele tem que sair, irmão. Ele tem que sair da tua vida. Ele tem que sair da tua vida. Porque você é de Jesus. E você está aqui porque é de Jesus. Então o diabo tem que sair da tua casa, do teu casamento. Ele tem que sair da tua vida, da vida dos teus filhos, dos teus netos. Ele tem que sair. Não aceite ele se andar na tua vida. Amém, amados? Outro dia eu canto mais com o Anderson. Eu quero cantar com ele aqui ainda. O banco vazio. Aleluia. Se ele não lembra, ele vai treinar. Amém. Pode fazer a tua oração. Faz a oração. Eu entrego essas palavras em nome de Jesus.
Glória a Deus. Em pé, igreja, por gentileza. A minha mãe sempre disse uma frase: enquanto eu estiver com os joelhos dobrados, os meus filhos estarão em pé na presença do Senhor. O que me move e o que me leva é que o evangelho do Senhor é simples. Mas eu preciso ter a autoridade. A autoridade para viver, a autoridade para orar, a autoridade para pregar e a autoridade para dizer: Jesus muda a tua história, Jesus te liberta, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Agora, qual é a tua causa? Qual é a tua causa? Nós já vamos para a campanha, mas eu preciso perguntar a você esta noite, depois desta mensagem, se temos alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus. Pastor, eu quero aceitar a Jesus, eu quero voltar para Jesus. Se temos alguém, aonde você está, levante a sua mão agora, e nós queremos orar por você. Pastor, eu estou enfermo, pastor, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma cura. O ministério de intercessão vai pegar o óleo da unção agora nesse momento. Quem trouxe o tapete da campanha? Quem trouxe? Ok? Já escreveu aí? Por esta causa eu me coloco de joelhos. Que a missionária Nilva falou aqui: pastor, eu não consigo dobrar meu joelho, tenho um problema no joelho. Ora sentado. Irmão, eu tenho 3 cirurgias nessa perna. Só Deus sabe quando trava o joelho, o que acontece. Mas por esta causa, eu me coloco de joelhos. A pastora Keila disse assim: você já escreveu? Eu disse: não, amor, não escrevi ainda. Aí eu disse: eu vou escrever só uma coisa. Aí eu fui indo, deu um jornal. Eu não sei o que você escreveu aí, mas eu sei que eu vou testemunhar. Você quer testemunhar? Pastor, eu não tenho ainda o tapete da campanha, eu quero participar dessa campanha nas quartas-feiras, porque eu sei que por esta causa, que é impossível, eu me coloco de joelhos. Quem não tem o tapete ainda da campanha, levante a mão. Vem aqui na frente buscar aqui, na mão do obreiro, com envelope, que no último dia da campanha você vai trazer esse envelope, porque você vai colocar essa causa que é impossível, e nós vamos levar para o monte de oração, a oferta especial que nós falamos, que é no último dia que você vai trazer nesse envelope, que a gente vai para o monte de oração levar. Então pega aí, isso, pode vir. Enquanto o ministério canta, enquanto o ministério louva o nome de Jesus, você vem buscar, isso, vem buscar. É pela fé. Eu não sei qual é a tua causa, eu não sei o que você precisa, mas como foi pregado aqui esta noite, e nós tivemos o prazer, né, mãe, de poder ir lá e abrir um ponto da igreja para pregar a palavra, aonde era um centro de umbanda, aonde faziam macumba, aonde faziam muitas coisas, e nós estávamos lá pregando e dizendo que Jesus salva, que Jesus liberta, e o nome do Senhor foi glorificado. Pegue. Seguro estou nos braços, oh Espírito Santo, daquele que nunca me deixou. Qual é a tua causa? Qual é a tua causa? Qual é a tua causa? É impossível para você, é possível para Deus. Pastor, eu posso começar hoje? Você deve começar hoje. Pegue pela fé, é um ato de fé. Aleluia. Espírito Santo de Deus, mas acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Oh Espírito Santo, em teus braços é o meu descanso.
aquele que nunca me deixou. Pode começar a dobrar os seus joelhos agora. Dobra os seus joelhos. Dobra os seus joelhos. Pastor, eu não vou poder dobrar, então sente Seu amor e começa a orar. sempre Começa a orar. esteve repousado. Quem não pegou o tapete, dá tempo ainda. Se eu passar Isso. E se eu passar pelo vale, Vai orando, vai orando, vai orando. achar Por esta causa, eu me coloco de joelhos. Ministério de intercessão, pois eu sei que pode ir nos bancos, sentir de impor as mãos, pode colocar as mãos com o óleo da unção e declarar o milagre, a bênção em nome de Jesus. em teus braços é o meu descanso. 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 Eu recaio em tua graça, Senhor. Recaio em tua graça. Oh, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Oh, oh. Recaio de novo. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E se eu passar, se eu passar pelo vale, eu acharei em ti, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda, me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Urabadagaçu, yobriandarabacharabadagarabasuderebadabaquelepa. Jogolou, deglebade. Em teus braços de amor é o Em teu nome, meu Jesus. descanso. Em teus braços de amor, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Minha cura, minha libertação. Teus braços é o meu milagre. Tudo que eu preciso está em ti. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Por isso recaiu em tua graça. Oh. Senhor, eu te peço agora na autoridade que há no teu nome, pelo poder da tua palavra. Eu não sei qual é a causa do meu irmão, da minha irmã,
se é no relacionamento, se é no casamento, se é no namoro, se é no noivado, se é com os filhos, se é com os pais. O que está acontecendo, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: o Senhor está passando lá na casa dele, na casa dela agora, naquela causa que é impossível. Então passa lá em casa, Jesus, passa lá em casa, Jesus. Esta causa, ela é impossível para o homem, mas ela é possível para Deus. Então nós declaramos que toda enfermidade que está alojada no corpo físico desta pessoa caia por terra agora. Nós declaramos da autoridade que é no nome de Jesus, que haja cura, que haja o teu milagre, que haja a tua bênção. Eu não sei se é uma porta fechada, mas nós cremos que essa porta vai se abrir. O teu filho, a tua filha vai testemunhar este milagre para a honra e glória do teu nome. Pai, estende a tua mão. Estende a tua mão agora, agora, Senhor. Passa, passa, passa. Aleluia, aleluia. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Aleluia. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Você pode levantar, você pode levantar e adorar a Deus. É o meu descanso. Levante, levante e adore ao Senhor. Em teus braços. Declare isso em nome de Jesus. Descanso. Pela fé comece a ver o teu milagre. Em teus braços. Pela fé comece a ver o teu milagre. Descanso. O teu milagre. Em teus braços é o meu descanso. Fique em pé, por gentileza, um instante. Empresta um microfone para mim, por favor. Um microfone. Pastora Keila, vem cá, por favor. Irmã Maria, vem cá, por gentileza. Aqui na frente. Em pé, para você ouvir o que aconteceu. Deus faz milagre. Aqui, mais no meio, por favor. Isso aqui. Isso. Graça e paz, igreja. Aconteceu um milagre na minha vida, né? Semana retrasada, né? Eu não vim no culto na quarta porque eu estava meio ruim, né? Que eu tô com uns probleminhas de saúde. Aí no domingo a gente tinha se preparado tudo cedo, né? Para vir para o culto. E aí eu chamei minha filha para a gente ir no mercado, fazer um almocinho para a gente se organizar cedo, né? E eu não tenho o costume muito de andar muito assim, né? Para ir a pé para algum canto. Aí eu digo, bora que eu tô a fim de andar hoje. Hoje eu acordei animada. E aí a gente foi, chegamos no mercado, comprei umas coisinhas. E quando eu fui saindo do mercado, me deu uma tontura. Aí eu disse, ai filha, eu tô tonta, não tô conseguindo andar. Aí ela disse, então senta mãe nesse banco aqui. Aí eu disse, ai, mas eu não tô conseguindo nem te enxergar. Aí eu liguei para minha amiga, né, que é nossa vizinha. E eu disse, Patrícia, vem me buscar porque eu não tô conseguindo andar, eu tô tonta, eu tô muito ruim. Aí ela disse, tá, vou te buscar aí, espera aí. Aí, né, esperei um pouquinho, aí ela veio, levou a gente para casa. Quando eu cheguei em casa, eu me deitei no sofá. E aí eu comecei a passar mal, comecei a ficar sem ar, sem fôlego. Aí minha filha, mãe, vamos pro hospital. Aí a gente foi. Quando chegou ali perto do Brasil, ali mais ou menos, aí eu comecei a passar mal, não conseguia respirar, e a minha filha já se aperreou. E aí foi voltando, mas foi para a UPA. Quando chegamos na UPA, a minha filha pegou uma ficha de emergência, porque os meus batimentos estavam 185. E aí a moça não prestou atenção, a enfermeira, né? E ela disse, não, espera que tem outras pessoas. Aí minha filha, não, vocês estão deixando pessoas que não é urgência passar. E aí, do nada, eu passei mal. Comecei a ficar sem ar, e me levaram lá para dentro. Aí já chamaram as médicas, já me colocaram naqueles aparelhos lá. E aí tentaram fazer várias intervenções e não abaixava. Era sempre 180, 190. Aí disse, não, a gente vai pedir para te transferir para o hospital do coração, porque não está baixando. A gente já tentou tudo que podia tentar aqui. E aí veio uma ambulância, acho que eram umas 6h, né? 6 e pouco da noite, e a gente foi lá pro Caridade. Quando chegamos lá, aí a médica já me levou lá para dentro.
Aí ela disse, a gente vai tentar mais um procedimento que foi tentado lá na UPA, que é aquele que dá, eu não sei se vocês sabem, que o coração para por alguns segundos. E aí não deu certo também, continuava 180. Ela disse, a gente então a gente vai tentar aquele choque lá, aqueles troços lá, cardioversal aí. E aí também eu não vi mais nada, porque eu estava na anestesia, né? A minha filha disse que tentaram a primeira, 150 não deu certo, e tentaram 200. Aí foi voltando. Só que antes disso acontecer, gente, é incrível. Eu dizia para Deus assim, Senhor, eu não sei, Senhor, se tu vai me levar, mas se o Senhor vai me levar, me prepara a minha família, né? Porque é que nem diz, quando nós temos uma chance, que Deus dá uma chance da gente pedir perdão, né? Da gente fazer uma reflexão, né? Das coisas que a gente... E eu só lembrava disso, eu disse, Senhor, me perdoa por algumas coisas que eu fiz, algumas pessoas que eu deveria ter conversado, eu conversei com meus filhos, mas se o Senhor tiver algo comigo ainda, Senhor, que tiver algo para a minha vida, eu vou sair daqui viva. E nisso eu não vi mais nada. Minha filha disse que depois que passou a anestesia, eu passei mal e tudo, mas eu não lembro, gente, nada. E aí me mandaram para UTI. Fiquei na UTI segunda, terça, quarta. Na Maria, quinta eu tive só um instantinho. A senhora pegou a primeira, segunda, terceira, quarta, já está na quinta, peraí. Ela foi para UTI. Foi. Nisso a família já entrou em contato com a igreja, nós entramos com o Ministério de Intercessão e levantamos um clamor, porque pelos médicos ela não estaria aqui hoje testemunhando. Pelos médicos ela não sairia da UTI. Não, você não entendeu. Eu vou repetir, porque às vezes você está ouvindo algo dizendo, como a minha irmã estava aqui no culto, como aconteceu com o obreiro Jonas também, e outras pessoas, você acha que não vai acontecer nada, tá tudo bem, mas era um caminho sem volta, e a igreja entrou em um grande clamor pela vida da serva de Deus. E o que aconteceu, irmã Maria? Quando foi na quinta-feira, eu tive outra, né, arritmia de novo e voltou para 170. Aí eu disse, filha, avisa para os irmãos orar por mim. Eu tenho também alguns amigos lá no meu estado, também são pastores, né? E aí eles disseram, isso aí é só para testemunho de Cristo. Não se preocupa que isso aí é só um testemunho. Até a Ruth falou comigo também. Ela disse, isso aí é só gerando testemunho. E eu dizia para Deus, Senhor, se o Senhor não deixou eu morrer lá, eu não vou morrer aqui também. E eu vou para minha casa e eu vou sair logo daqui e vou dar o testemunho lá na igreja. Aleluia. Porque, gente, não é fácil. Só sabe quem estava lá e eu achava que eu não voltava para casa. Quando eu estava lá com aqueles que eu ainda sentia primeiro, né? Primeiro choque, dizia, Senhor, acho que eu não vou voltar para casa. E quando eu acordei que eu vi a minha filha, eu digo, olha, Senhor, tu és fiel, não fui, estou aqui. Aleluia. E aí, gente, só sabe mesmo quem passa, quem está assim bonzinho e do nada, porque o coração é uma coisa muito traiçoeira, né? Eu estava ótima de manhã cedo, ótima, e quando foi assim umas 9 horas, aconteceu Irmã tudo. Maria, quem fez o milagre? Jesus. Aplauda ao Senhor, gente. Obrigado, irmã Maria. Gente, obrigada. Deus abençoe. Milagre. Aquilo que parecia impossível. Aleluia. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte. E o quê? Sou um milagre, estou aqui. Você crê no teu milagre? Aquilo que parecia
na voz.